Fala pessoal, hoje um vídeo mais do que especial com o Edu do Futirinhas, acho que vocês devem conhecer, uma celebridade aqui no nosso canal. Olha só, que loucura, hein? Que loucura! Já Iremos falar pensou? sobre Santos, né, para variar um pouco. Ah, Jesus, passa raiva, né? Coisa Passa boa. raiva, passa raiva. E como a gente está sem futebol, a gente fala sobre especulação, né, que é uma coisa que a gente gosta, o Twitter ama também, é um assunto que o Twitter ama. E Sim. o tema de hoje são jogadores que vocês, torcedores, sempre pedem para o Santos contratar ou repatriar, né, durante a janela de transferência. Tem alguns nomes aqui que eu vou jogar, né? Ricardo Oliveira e Robinho, confesso que me inspiraram para fazer esse vídeo, né? Porque nos últimos dias, né, pipocou o nome dos dois e alguns torcedores foram contra, outros foram a favor. E eu gostaria de perguntar para você, qual jogador sempre vem à mente quando fala janela de transferência que a torcida sempre pede? Diego e Robinho, todas. Todas. Diego Diego e Robinho. Robinho tem todas. Desde a saída do Diego, ele já tá especulado pra voltar pro Santos. Toda a janela de transferência, meu Deus do céu, cara. Mas assim, confesso que, tirando toda a parte pessoal do lado, porque eu não vou ficar chovendo molhado pra falar do Robinho, o que aconteceu na Itália, e até entro um pouco nisso aí, assim, apesar de ter sido condenado, só pra fazer um adendo, apesar de ter sido condenado na Itália, eu acho que o processo lá é bem nebuloso ainda, porque nenhum dos outros foi, não tem nome de ninguém, porque só o Robinho, entendeu? O que aconteceu com os outros, né? Parece, além de, eu acho, lógico que ele tem envolvimento, mas aí é achismo meu, parece que tem uma coisa que é só para ele, e os outros não estão sofrendo nenhuma sanção, entendeu? Isso me deixa bastante incomodado, que eu gostaria de saber, finalmente, qual é a magnitude disso tudo, não ser apenas o Robin, entendeu? Eu quero saber os outros também, e lógico, respingar nele, porque ele estava envolvido. Dá para saber pela condenação, né? Mas enfim, falando de esportivamente, o Ademir Quintino fez até uma colocação interessante sobre o Robinho, né? No Paulistão, que o Santos, o último Paulistão que o Santos ganhou, o Robinho estava presente, que o Robinho era o cara, além dele ser o capitão, efetivamente ele era um líder dentro do vestiário, porque ele fez todos aqueles caras sem salário, que é uma realidade que a gente está vivendo agora, jogarem. Né? Se vocês não ganharem, se vocês não receberem o banco, o salário de vocês, vão ganhar pela camisa, pela torcida e tal. E talvez esse tipo de coisa esteja faltando dentro do Santos. Esse tipo de ímpeto, esse tipo Liderança, né? de liderança, de incisão e tal. Talvez o Sanches tenha um pouco, mas não como o Robinho, que, apesar de tudo, ele é cria da casa, né? Uhum. Então eu acho que, esportivamente, o Robinho poderia agregar, não só em campo, mas muito fora também. Ele seria um bom líder. Assim como o Renato conseguiu ser um tempo, mas não acho que ele tem esse perfil, até por ser um cara mais low profile, né? Tipo, um cara mais quieto e tal, mais introspectivo. O Robinho já tem. E eu acho que o Diego teria também. O Diego é o cara que eu sempre quis que voltasse. E é uma posição Embora ele diferente, nunca né? tenha faltado com respeito e tal com o Santos, nunca tenha falado que voltaria, né? Só na época do Laor que teve aquela conversa. Fiz até um post no Futirinhas na época, que o Laor tinha. O Laor foi o primeiro grande presidente do Santos a se assustar com valores, né? Eu fiz uma tirinha na época falando que o Diego tinha pedido no PlayStation 4, mas o Laor ficou muito desesperado com o valor do PlayStation 4. R$ 4.000 era muita coisa, não dava para trazer o Diego naquele momento, não. Não, e o Diego é uma posição que, pelo menos eu sempre peço um meia, né, pro Santos. Faz tempo que a gente não tem aquele meia, aquele cara que pensa, que distribui bem o jogo. Então o Diego acho ainda que tem lenha para queimar. Sim. O Ganso. O Ganso é outro nome também que divide opiniões. Só que o Ganso, eu confesso que eu não gostaria no Santos, não. Acho que o Ganso já o passou a fase Ganso. dele. O Ganso ali, o problema não é nem o jogador, se é assim a pessoa, né? A maneira que ele lidou com as transferências, principalmente com a transferência dele saindo para o São Paulo, a maneira que ele lidou, o processo todo do projeto de carreira, né, que foi feito por Neymar, não me sai da cabeça nunca que ele ficou com inveja do projeto de carreira que teve para o Neymar e aquele momento da contusão dele. E eu até entendo a motivação dele de ter ficado chateado naquele momento. Mas o clube também precisava se resguardar de alguma maneira porque não sabia como ele voltaria daquela contusão. Tanto que ele nunca mais foi aquele cara. Né? Ele teve alguns momentos muito grandiosos, principalmente na Libertadores de 2011, mas não foi a Libertadores toda. Foi alguns jogos que ele foi muito bem, principalmente foi contra o Cerro. Foi aquele 3-2 contra o Sim. Cerro, né? Principalmente aquele jogo contra o Cerro, que ele teve que jogar por todo mundo, que tava sem Neymar, tava sem a galera toda, e ele foi o grande cara daquele jogo.
mas assim, ele nunca mais foi aquele cara. Ele teve muitos lampejos muito bons, alguns no Santos, outros no São Paulo, alguns no Fluminense, tanto que ele mudou de posição no Fluminense, joga mais recuado agora. Mas o jeito que ele tratou a transferência, a saída dele do Santos foi muito ruim. Mas o Robinho também foi muito ruim na saída dele do Santos. Como ele saiu de 2005 do Santos. As últimas foi uma maravilha. A questão do Atlético também não pegou bem, né? Quando ele fala que só jogaria no Santos aqui no Brasil e vai para o Atlético, também não foi uma coisa que pegou bem. A torcida do Santos tem uma coisa muito afetiva, né? Pega alguns jogadores que destacaram. O Rafael Cabral também, eu vi bastante gente pedindo, ainda mais interessante. Da saída do Vanderlei e a fase do Everson, né? Então, o pessoal voltou a pedir o Rafael. Mas eu não sei se contratação de goleiro seria um bom momento agora para o Santos, né? Se o Santos eu acho que não. O Santos tem goleiros bons na base, né? Os goleiros do Santos, o terceiro e o quarto, o John e tal, eles são bons. Eles não têm espaço, mas eles são bons. Eles são bons como o Rafael era. O Rafael acabou ganhando o espaço por causa da péssima fase que o Felipe vive, né, na vida dele. Né? O Felipe vem em péssima fase desde que estreou. Acho que o Felipe foi bem num Santos e Corinthians, que era o Zé Roberto ainda no Santos, que foi em 2007. Que o Santos, 2006, logo depois da Copa, o Felipe jogou um jogo contra o Corinthians, foi 3-0 pro Santos, ele jogou muito aquele jogo. Depois ele foi ter as chances dele lá em 2009, 2010, mas ele nunca foi um grande goleiro, e o Rafael acabou ganhando a posição. E eu acho que o Santos precisa dar espaço justamente. Até o Vladimir é um bom goleiro, não acho ele um super goleiro, mas os goleiros que estão vindo da base do Santos, principalmente o John, acho que merecem uma chance sim. Não vejo o Rafael vindo pro Santos, não porque talvez ele não agregasse, mas é justamente porque precisa dar espaço para os caras mais jovens aí. O Santos tem que... Eu não sei se você chegou a ver a live que a gente fez no canal do Bira, falando só de Santos. Eu falo, o Santos tem que valorizar a própria história. O Santos não valoriza a própria história. O Santos valoriza os ídolos. Isso é muito louvável porque no Futirinhas eu vou pesquisar algumas coisas de artilheiro, de caras que se destacaram e basicamente não tem. Por exemplo, o Galo não sabe quem fez o gol 10.000 da história do Galo. O Galo não sabe. Alguém fez. O Santos ele tem uma parte bem forte, né, nessa questão da história. O Santos ele estuda a própria história, então ele fala sobre a própria história, isso é muito bonito. Mas o Santos não valoriza a própria história porque ele fala tanto do DNA santista, o jogo bonito, não sei o quê. Mas o DNA santista é o quê? Quais são os maiores ídolos da história do Santos? Vieram da onde? Todos, quase. 90% dos ídolos da história do Santos vieram da onde? Da base. E o Santos não valoriza a própria base. E era em momentos em que o Santos precisava, né? Não é que lançou porque o Robinho foi porque era o que tinha no momento, não tinha dinheiro, né, para contratar jogadores. O Neymar, a mesma forma. O Rodrigo, apesar do curto tempo que ele ficou no Santos também, era mais por necessidade do que vamos apostar na base, né? O Santos tem... Concordo com você. Tanto é que tem esse estigma, né? Não tá resolvendo? Coloca o menino da base. E é uma pressão até que desnecessária. Né? E eu vejo o perfil do torcedor santista mudar de uns anos para cá, porque antes, se você vai lembrar, a gente tinha muita paciência com o moleque de base. Deixa ele treinar, deixa ele jogar. Não pegava no pé deles, deixa eles jogarem, pega no pé dos outros. Vamos pegar no pé dos outros. Mas o da base, não. Quando o Rodrigo veio, a gente viu como bateram no Rodrigo, quando ele oscilava, porque é o jovem, né? O cara de 17 anos tem que resolver. E ele resolveu algumas vezes, e quando ele não resolveu, ainda bem que vendeu. Não, daqui a pouco a bucha vai cair no nosso colo. E a gente sabe, né? Quem acompanha futebol sabe, o Rodrigo vai ser uma realidade. Ele ainda tá se preparando para ser. Mas a gente espera que todo cara que suba seja o Neymar com 18 anos. E a maioria não é, cara. A maioria não chega nem perto daquilo lá. A torcida tem que entender, não precisa ser o novo Neymar, o novo Pelé, tem que ser um jogador útil. Se o cara ele é útil na lateral, ele faz uma função minimamente bem, o cara é um bom zagueiro, um bom meia, eu acho que isso já é ótimo. A minha utopia de utilização de base é a seguinte: só vou contratar se eu não tiver na posição um jogador melhor na minha categoria de base. Porque se for para contratar um lateral que na base é igual ou até mesmo melhor, para que eu vou fazer esse investimento, né? Então, até essa questão, né, da torcida do Santos querer jogadores que já passaram pelo Santos de volta, eu sempre sou um pouco contra, porque, por exemplo, o Ricardo Oliveira, se ele chega agora no Santos, ele vai pegar o lugar do Caio Jorge, que é um jogador que está em ascensão. E do Yuri, ainda que por enquanto ainda do Santos, né? Sim, então assim, eu analiso muito bem isso, essa questão de... O Ricardo Oliveira, ele foi importante na história do Santos? Foi. Só que agora eu não vejo necessidade, né? Então, ele vai tomar o lugar de um jogador que financeiramente no futuro
vai ser importante para o Santos. O Caio Jorge, com certeza, ele vai ser vendido por vários milhões aí. Sim. A Juventus já tá falando do Caio Jorge, né? Sim. E quanto mais o jogador aparece, mais valorizado ele fica, né? Exato. Então, Então, a gente tem que entender, assim, a minha utopia é um pouquinho mais radical que a tua. A minha utopia tinha que ser estatutário. O Santos tem que ter, todo ano, para todas as posições no time profissional, um jogador de base. Não tem que ser titular, não é essa a minha utopia, lógico. Mas assim, você tem, teoricamente, todo time tem 2 elencos, né? Um titular e um reserva. Então, o terceiro cara nessa escala necessariamente tem que ser vindo da base. O terceiro goleiro tem que ser da base, o terceiro lateral direito é da base, os 2 zagueiros reservas, o quinto e o sexto zagueiros tem que ser da base, entendeu? Porque a gente fica... Isso acaba corroborando para a corrupção no futebol. Tem tanto elenco inchado de tanto jogador que veio para o Santos e para os N times aí do Brasil, vindo de lugares que a gente não sabe onde, para nem entrar em campo e receber salários gigantescos que um cara da base não recebe. Então a gente viveu isso muito. Com o time sub-23 a gente viveu isso, né? Mas teve alguns jogadores que se destacaram no sub-23. Sim, teve alguns. Mas tipo quem? O Vitor Bueno, quem mais? Não teve muitos. Não é um case. Fala, pô, o time sub-23 foi um case. Deu super certo, a gente revelou 6, 7 jogadores. Não foi isso que aconteceu. Então a gente sofre muito com isso. E assim, o Sandri não tem espaço. O Lucas Lourenço tá na fila, ó, há anos sem espaço, né? Então, eu acho, pelo menos, o lado bom do Gesualdo desse ano ele olhou para a base, né? Ele olhou. Mas o técnico que viesse para o Santos, se eu fosse diretor do Santos, eu colocaria no estatuto. O terceiro time do Santos tem que ser da base. Pode ser sub-23, pode ser sub-20, pode ser do sub-17. Tem que ter um cara da base para aquela posição. Porque, inevitavelmente, uma hora vai ser necessário e ele não vai chegar e jogar todos ao mesmo tempo. Vai jogar um, vai jogar 2, mas vai estar sempre ali. Pegando experiência, treinando, entendeu? Que é mais ou menos o que o Ajax faz, que é o que o Barcelona faz. O Barcelona faz mais, não faz mais agora, né? Mas sempre fez. O Barcelona parou também. O jogador do Santos. O Barcelona parou de valorizar a própria história, a própria base, né? Se você pegar os ídolos do Barcelona, base, Xavi, Messi, Iniesta, Busquets, é tudo base. Eles não são os caras comprados, né? Você vai pegar os ídolos comprados, aí você tem o Romário, o Rivaldo, o Cruyff, né? Que são comprados, mas a maioria deles são formados lá. O Santos parou de se espelhar no Ajax, no Borussia Dortmund, no Barcelona, para fazer a cópia do Real Madrid. E não é assim que funciona, entendeu? Não dá, não funciona. É um negócio que não funciona. Se o Santos valorizar a própria base, o Santos vai ter mais renda, a torcida vai entender melhor, porque eu acho que o santista gosta da revelação. Ele gosta, pô, quem que é esse moleque novo aí? Não, entendeu? Ele gosta dessa também, coisa. Né? Eu vejo muito que quem sonha em ser jogador de futebol tem o sonho de jogar no Santos. Às vezes nem é porque é santista, mas porque sabe que toda essa questão, né, de que no Santos a chance de você aparecer pro futebol é maior, a chance de um clube se interessar por você é maior. Então acho eu tenho um caso em casa não, na família. Eu tenho um priminho que é palmeirense. Tem 12 anos, chama Gustavo. Ele não quer jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Santos. Porque ele sabe que no Santos ele vai ter espaço. De alguma maneira ele vai ter espaço. Então ele já tá pensando como profissional. Embora ele torça pro Palmeiras, o coração dele é palmeirense e tal, ele vibre com os gols do Palmeiras, mas ele olhando para a carreira, para o sonho, ele vislumbra estar no Santos, por quê? O Santos vai abrir a porta para ele no futuro, ele vai conseguir se destacar e etc. E ser o jogador que ele sonha ser, entendeu? Então a gente ainda tem isso. O Santos ainda tem isso, essa mística, né? Não, vamos revelar jogadores. Os clubes eles olham qualquer jogador do Santos que deu 2 dribles, nossa, já quero. Então, é verdade. O Santos podia aproveitar melhor nessa questão da base. Essa questão de repatriar jogadores que já passaram também, não concordo. É um looping eterno. Eu até brinquei no Twitter esses dias que quando o Robinho se aposentar, Ricardo Oliveira se aposentar, vão pedir como técnico. Vão. Então, já pedem o Elano, né? Já pedem o Elano. Então, mas eu acho que o Elano vai ser um grande técnico. Eu tenho um feeling. Um feeling apaixonado que o Elano vai ser um grande técnico. Mas não para agora, ele não precisa estar agora no Santos, entendeu? Ele queimar etapas, né? A última passagem do Elano não como treinador, né? Mas como jogador, a torcida também cornetou, né? Sim. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de valorizar os ídolos e me dói às vezes ter que fazer uma crítica, né? Às vezes quando eu vi o Renato, ele não jogava tão bem, eu falei, putz, mas eu não vou cornetar o Renato. Não dá, então, né? Pesado. Eu acho que tem jogadores que é bom a gente preservar
a última boa passagem, que é o caso do Ricardo Oliveira, né? Quando ele saiu do Santos... Já não estava bem. Já não estava bem. No Atlético ele não se destacou. Então... Ele teve um primeiro ano no Atlético até razoável, foi melhor que o último ano dele no Santos, né? Mas assim, o último ano do Santos foi machucado, então teve toda aquela coisa assim. Eu acho que o Santos poderia ter conduzido de uma outra maneira a permanência dele naquele momento, sabe? De não fazer um contrato de 4 anos, que era o que ele queria, né? Uhum. Mas assim, um contrato de 2 anos, sei lá, baixa um pouco o salário, sei lá. Também que ele queria aumento também, é complicado, né? Essa parte, mas assim, o cara ali, ele tem que entender que a idade chega, o físico não vai ser do mesmo jeito, embora se esforce, embora seja bodybuilder. Se a gente pegar o Maurinho, lembra o Maurinho lateral? O Maurinho é bodybuilder, meu, ele é um monstro, cara. Mas não aguentava jogar, né? Por quê? Porque o físico não aguentou, a carreira dele foi muito precoce, mas assim... então o cara tem que entender, por mais que ele se esforce, uma hora o corpo vai parar de responder. E o cara tem que entender que, nesse momento, ele tem que abrir mão de um salário maior, né? Então ele vai estar lá mais como nome, como um cara de vestiário, um cara que vai jogar poucos jogos, mas vai ser importante nos jogos que entrar. E eu acho que o jogador não tem muito essa noção, porque ele acha que em qualquer momento ele vai resolver de novo. E foi o que aconteceu com o Elano, foi o que aconteceu com o Renato, e é o que está acontecendo com o Ricardo Oliveira, a mesma coisa. O treinador tira, fica bravo, aí já fica aquele clima maravilhoso no vestiário. Eu entendo que é humano isso, mas assim, é um processo natural. Uma hora o cara que está vindo depois de você, ele vai passar por cima de você. Né? É o processo natural do filho sobre o pai, etc. Né? E o jogador não vê isso. Muitos deles, eu acho que a grande maioria não percebe. Os que percebem, a gente pede para continuar. Lan, Zidane, a gente pede para eles continuarem. O Zidane tinha 34. Não, por que parar? Continue. Por favor, você ainda é monstro. O Lan com 32, parou. Pô, eu não acho que vou render mais. Parou, né? Xavi saindo do Barcelona, Iniesta saindo do Barcelona. Eles deixaram o Pelé mesmo, quando parou no Santos. Deixaram o gosto. Eu quero mais. Mas eles deixaram aquele gosto de a mística está escrita, eu não vou estragar a minha história. E foi embora, entendeu? Eu acho que é isso que o jogador geralmente não valoriza, não presta atenção. Ele vai esticando, até o momento que não dá mais. Mas aí é cada um, não tem como falar. Tá errado, Ricardo Oliveira. Pare de ganhar 150 mil por mês e... Né, entendeu? Não dá. É complicado. Mas você aceitaria Ricardo Oliveira de volta? Depende muito. Se ele vai chegar, ele vai crescer o 9. Assim, ele é melhor que o Uribe ainda, né? Então, é complicado. Mas assim, o Uribe saindo, eu acho que o caminho tá aberto, principalmente pro Caio Jorge, que tem contrato longo, etc. O Yuri a gente não sabe, né? Mas o Ricardo Oliveira vindo, ele teria que entender que ele seria a reserva do Sacha, que ele ia ter que abrir espaço pro Caio Jorge, que ele ia jogar, sei lá, 30 minutos de um segundo tempo de algum jogo importante. Até o Raniel, né? Não sei se o Raniel estaria na frente dele também. A contratação do Raniel, por mais que eu acho que ele tenha até certo talento, não me desceu muito, assim, mas eu acho que o Ricardo Oliveira, se voltasse para o Santos, ele teria que ter essa realidade na cabeça. Ele não vai ser o titular, ele vai ser um cara de grupo e que não vai jogar todos os jogos. Ele vai ter jogo que ele vai estar no banco e não vai entrar, vai ter jogo que ele não vai ter ir pro banco, a realidade financeira é outra. Será que ele vai entender? Se ele entender isso, até acho válido ficar com ele até o fim do ano. Né? Se bem que ele já fez 40 agora, né? E se bem também que a gente nem sabe até futebol esse ano, né? Exato, né? E a gente tá falando com o futebol voltando. Se não voltar, compensa o Ricardo Oliveira com 41 anos no Santos para estragar a própria história dele, de ídolo. Ele é ídolo, apesar de não ser um ultra campeão no Santos, ele é ídolo do Santos. Né? Então eu vejo com muitas ressalvas. O que eu mais vejo legal voltar é o Diego, que eu mais veria assim, ideal, o Diego voltar pro Santos, show. Bom, o problema é o salário, também. Né? O Diego não veio problema é salário. O salário para... Porque, querendo ou não, ele é um jogador de confiança no Flamengo, recebe muito bem, recebe em dia, ou seja, é uma realidade totalmente diferente que ele teria que abrir mão para voltar a jogar no Santos, né? Então, até que ponto ele é tão identificado assim para querer viver isso de novo, né? Exato. Você mandou o link da live aí pra mim? Mando pra você. Manda aqui no zap que eu vou jogar na comunidade. Valeu. Quer se despedir? Deixar suas redes sociais? Já acabou? Não, só pra você falar aí suas redes sociais. Tá. Você despediu, eu falei, caramba. Eu sou Edu Futirinhas, meu canal Futirinhas. Todas as redes sociais minhas são Edu Futirinhas, então Twitter, Instagram, é só escrever Edu Futirinhas, tudo junto, que sou eu que tô lá. HD, postando fotos em HD no Twitter. Full HD,
Nossa, eu comprei esse aplicativo, mas você não tem ideia. Eu tô me Meu pai tá divertindo louco demais. também por esse. Nossa, eu tô pagando, eu paguei com gosto. Falei, nossa, 20 conto show, vou gastar, eu vou usar até estourar. Não, mas aí você vai olhar no Instagram, um monte de página de foto de jogador, tudo pegando as fotos que eu tô postando e estão repostando aí, ó. Tá bom, tá show. Eu tô fazendo por prazer mesmo, assim, porque tem cara já colocando logo, tipo, olha a foto que eu restaurei. Pô, mano, é um Né? aplicativo, velho. Não é uma foto que você restaurou, entendeu? É um aplicativo que arrumou a cara do cara. É legal porque é legal pra restaurar foto, principalmente de família, sabe? É muito legal. É, meu pai tá querendo por conta disso. É, nossa, vale muito a pena. Eu No peguei fotos estádio, da que minha a família. resolução era um horror, É. comprei e tal, tá Não, bom. mas tipo, fotos do casamento dos meus avós, sabe? Tipo, isso é muito legal de fazer. Sim. Eu mandei no grupo da família, eles adoraram, cara. A foto da minha avó, tipo, com o rosto desenhadinho, certinho. E, pô, a câmera não dava, né, meu? Era desenho praticamente, né? Então ficou muito legal. Então eles adoraram, sabe? É mais pra isso, além dos de futebol, é mais pra esses negócios de família, que é muito legal mesmo. Valor, é demais. Pegando as fotos de criança com meu irmão, pequenininho, arrumando o rosto. Puta, muito da hora. Da hora demais. Fala pessoal, você que estava acompanhando o vídeo, não fique triste, teremos ainda a continuação, a parte 2 com o Edu do Futirins, falando sobre muitos assuntos bacanas sobre o nosso Santos. E já sabe, né? Já deixa aquele like, se inscreve no canal para você continuar recebendo vídeos nesse período que a gente está mais tempo em casa, sem futebol, infelizmente, mas aqui a gente está trazendo conteúdo sobre o Santos para vocês se distraírem. Um grande beijo para vocês e valeu!